Ele é o novo presidente da Convenção Batista Brasileira. Eu converso hoje com Rafael Abdala. Começa agora o Comunhão Entrevista. Ele é o segundo mais jovem presidente da Convenção Batista Brasileira. Converso agora com o pastor Rafael Abdala, que está aqui presencialmente nos estúdios de Comunhão. Pastor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. Cristiano, é um privilégio estar aqui na Comunhão. Muito obrigado pela honra desse convite. Todas as vezes que nós, pastores, temos a oportunidade de nos dirigir a um público, para nós é motivo de honra. Então, muito obrigado. Tá certo. Pastor, o resultado da convenção aconteceu em janeiro. Perfeito. Durante a Semana da Convenção Batista, foi na Bahia, não é isso? Na Bahia, em Salvador. Na Bahia. Antes da gente entrar nos detalhes dos projetos e dos planos, muita gente ainda não conhece o senhor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho quem é o pastor Rafael Abdala, da onde veio, casado, onde ministra como pastor. Podia fala um pouquinho sobre a sua trajetória até aqui. Claro, meu nome é Rafael Abdala, sou casado com a Ana Paula e juntos nós somos pais do José. Meu filho tem hoje 1 ano e meio, a alegria da nossa casa, da nossa vida. Sou pastor titular da Primeira Igreja Batista em Guarapari, ali no centro da cidade, onde todos são convidados a celebrar o nome de Jesus. Sou formado em Direito pela Universidade Federal do Espírito Santo e em Teologia pelo Seminário Batista aqui do nosso estado, o CETEBS. Tenho algumas outras formações que não vêm ao caso, mas fato é que tenho dedicado a minha vida ao ministério pastoral, à liderança eclesiástica ou à liderança religiosa e ao cuidado de pessoas. Certo. E como é que foi que o senhor recebeu essa notícia? É interessante porque cada denominação tem a sua forma de fazer a sua eleição, né? Eleger seus cargos, seus diretores, seus presidentes. E aí eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona na denominação batista, que é uma das maiores do Brasil e do mundo, e falasse um pouquinho como é que funciona essa eleição e como é que o senhor recebeu essa notícia. Excelente pergunta, Cristiano. Via de regra, as igrejas possuem 3 formas de governo: episcopal, oligárquico e congregacional. Nós, batistas, somos congregacionais. O governo episcopal é quando ela está baseada numa liderança central de uma pessoa que dá o comando e esse comando vai descendo na hierarquia. O governo oligárquico é quando um conjunto de pessoas determinam a direção daquela denominação e o governo congregacional é quando a totalidade daqueles que se interessam definem um rumo. Nós, batistas, portanto, somos congregacionais. As nossas igrejas são autônomas, interdependentes e cooperam com a denominação, de tal forma que o regime de escolha dos seus líderes é um regime democrático. Então eu fui eleito pelo voto. O voto de quem? O voto dos batistas que estiveram presentes na Assembleia em Salvador. Ok. Esses que estão presentes são o quê? São delegados, representantes Nós chamamos de mensageiros. Mensageiros. Uhum. Nós somos hoje cerca de 14 mil templos no Brasil, mas isso você considera igrejas e congregações. Uhum. Cerca de 2 milhões de batistas, ok? Sem considerar, por exemplo, as crianças. Nós Entendi. não batizamos desde a infância, então nesse número ainda falta colocar as crianças que não entram. Esse número, então, são os que são registrados em batismo. Perfeitamente. Que está que a Secretaria registra ali. Então, são 2 milhões no Brasil de batistas. Cerca de. Cerca de. E como é que você recebeu essa notícia? Olha, primeiro surpresa, ok? Eu realmente vou a Salvador e sem nenhuma expectativa de eleição. Fui indicado. Dentro do nosso regime, a gente não se oferece à presidência. Estou disponível. Não, você é indicado e depois de indicado você tem o direito de declinar ou não. Eu não declinei, tenho por esse um princípio. Até então entendi que poderia concorrer, mas sem expectativa. Talvez fosse ali um vice-presidente ou algo nesse sentido, mas para minha surpresa, creio para a glória de Deus, fui eleito ali pelo voto popular. E como é que foi a sensação, assim? Porque é muita responsabilidade, pastor. Sim. É muita responsabilidade. E
O que passou pela sua cabeça naquele momento? Qual foi a sua primeira reação ali, assim? Eu estava ao lado da minha esposa Uhum. quando o resultado foi proclamado, eu a abracei, algumas pessoas que estavam perto vieram celebrar comigo, e o sentimento foi, como você já disse, um sentimento de responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. É muito mais uma oportunidade de servir do que um privilégio. Eu não me encaro como um privilégio, eu encaro como Uhum. uma honra, eu respeito a cadeira que ocupo, os tantos homens de Deus que passaram por ela, a história na nossa denominação no Brasil e no mundo. Então, quando eu digo que não considero um privilégio, de forma alguma é de forma desrespeitosa. Para mim é uma honra, mas muito mais do que um privilégio, é uma oportunidade de servir. Legal. O mandato são de 2 anos, é 2 isso? anos o mandato. Certo. E dentro desses 2 anos, que o senhor tem pela frente na sua, né, na sua gestão, o que o senhor identifica como os principais desafios que a denominação batista tem pela frente? Ok. Nós batistas, para responder a sua pergunta, nós somos bons, e humildemente falando, em algumas áreas muito estratégicas. Primeiro, nós fazemos muito bem o trabalho missionário. Nós temos, enquanto Convenção Batista Brasileira, 2 juntas missionárias, a nacional e a mundial. Só a Junta de Missões Mundiais, para exemplificar, tem cerca de 2.500 missionários em 97 países. Então, gente que nós enviamos. Então, aprimorar e continuar o trabalho missionário é uma prioridade. Segundo, a modernização de alguns atos administrativos. A nossa convenção é muito bem gerida. Eu venho suceder um presidente que deixou um grande legado, um homem de Deus, pastor Pascoal Peragini, e hoje nós vivemos um momento de otimização de alguns processos administrativos. Temos um novo diretor-geral, ou diretor executivo, uma espécie de CEO que coordena, né, não só o escritório da Convenção Batista Brasileira, mas todas as organizações que dela dependem. Ele vem também substituindo um grande homem que deixou recentemente a função. Então, temos essa expectativa também de aprimorar os sistemas de gestão. E mais do que isso, sob o ponto de vista espiritual, trabalhar a unidade do povo. Unidade não é uniformidade. Sobretudo numa denominação que se pretende democrática, congregacional, há pensamentos diferentes, há pensamentos divergentes, mas unidade não é uniformidade. Nós trabalhamos pela unidade do povo. Certo. Pastor, o Brasil hoje está num ano eleitoral e a gente tem visto muita polarização e o termo, vou dizer assim, o termo evangélico, né? Ele tomou conta das pesquisas, tomou conta das manchetes, e é muito comum agora, apesar da gente não estar na fase de campanha, estamos na fase que eles chamam de pré-campanha, a gente tem visto muitos políticos visitando igrejas, participando de momentos de oração com pastores em várias religiões. Eu queria saber como que a Igreja Batista vê essa questão política e qual vai ser a posição da igreja nesse ano eleitoral. A sua pergunta é excelente. A Igreja Batista, ela defende, isso faz parte da nossa declaração doutrinária, a liberdade de consciência do indivíduo. A Igreja Batista defende a laicidade do Estado. Então, o Estado é o Estado e a Igreja é a Igreja. Até onde eu posso ir nessa resposta, ocupando hoje a cadeira que ocupo? Em afirmar para você e concordar com você que, de fato, hoje o evangélico, de modo geral, suprabatista, supradenominacional, ele possui protagonismo entre os agentes políticos. Enquanto presidente de uma denominação, eu tenho um compromisso. Eu não entro nessa seara. Eu tenho minhas convicções pessoais, eu tenho meus valores consolidados pessoais, mas enquanto presidente dos batistas brasileiros, eu sou absolutamente impedido de manifestações políticos partidárias e creio que deve ser assim. Então, como que a Igreja Batista enxerga isso? A Igreja Batista crê que a Bíblia é a sua única regra de fé e de prática. A Igreja Batista crê na liberdade da consciência do indivíduo e a Igreja Batista crê na absoluta separação entre Estado e Igreja. A Igreja, ela é, e essa é uma expressão que eu gosto, a consciência profética do Estado. Então, ela precisa ter uma proximidade no sentido de relação. Eu me relaciono com políticos, eu me relaciono com os governantes, eu tenho a honra de ser chamado
para pregar em algumas solenidades, isso bem antes de qualquer cargo denominacional, mas ela precisa ter um distanciamento no sentido de ser uma consciência profética da sociedade. Então é esse o sentido que eu caminho. E sendo muito objetiva a sua pergunta, enquanto Convenção Batista Brasileira, nós não temos candidatos. Os nossos fiéis, eles agem de acordo com a sua consciência, valores e a palavra de Deus. Certo. O senhor está entrando num momento em que a sociedade, eu vou dizer só brasileira, eu acho que mundial, está passando por uma transformação. Nós temos visto muitos debates sobre ideologia de gênero, debates sobre aborto, debates sobre, enfim, se eu for pontuar aqui, são muitos debates que envolvem questões emocionais, sociais, ideológicas. Como é que o senhor tem visto essa situação e como é que o senhor tem se preparado para enfrentar, porque são assuntos que vão chegar até a sua mesa? Perfeito. A postura que eu adoto, Cristiano, e que é uma postura que representa, creio eu, uma parte muito significativa da igreja evangélica, é que nós temos uma convicção de que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, que o Espírito Santo revelou um livro sagrado para nós e que os valores e os princípios que estão naquele livro são a nossa defesa. Então, qualquer que seja o tema, do mais polêmico ao menos polêmico, daquele que cause ou daquele que deixe de causar repercussão na opinião pública ou no inconsciente coletivo, a nossa opinião é sempre a opinião das Escrituras Sagradas. Essa é a minha linha de pensamento, desde quando me tornei pastor, em que pese um jovem pastor, toda a minha construção de vida foi nessa base sólida de que a Bíblia é a palavra de Deus e eu creio naquilo que ela determina sobre qualquer assunto que venha a aparecer. Então, com ou sem polêmica, com ou sem repercussão, aquilo que acredito é sempre aquilo que a fé que eu abracei e que ninguém é obrigado a acreditar e que ninguém é obrigado a subscrever, eu acredito e eu subscrevo, é a fé que me abraçou, é a fé que eu considero verdadeira, é a minha plena convicção de caminhada. Então, sempre vou encarar qualquer assunto dentro dessa esteira. Toda vez que a gente fala de gestão, não tem como fugir da questão financeira, Ok. né? Isso não tem como fugir porque as denominações todas precisam de ter sustento. Isso aí não tem como fugir. Uhum. Como é que o senhor, né, eu entendo que, lógico, que algumas informações são de privacidade da denominação, aqui a gente não vai entrar nessa questão, mas como é que o senhor encontrou a Igreja Batista, agora que o senhor está assumindo, e como é que o senhor vê essa questão administrativa daqui para frente? Perfeito. Vamos lá. Vamos entender como funciona a denominação. As igrejas possuem autonomia, elas são ligadas em filiação, em fraternidade, às convenções. Então eu tenho a igreja local, estamos aqui gravando hoje nos estúdios da Comunhão em Vitória. Então vamos pegar a igreja A de Vitória. Ela é ligada a uma associação municipal ou regional, que é ligada à Convenção Batista Estadual, que por sua vez é ligada à Convenção Batista Brasileira. Então o fiel, quando deposita um dinheiro que é sagrado, né, o dinheiro daquilo que por sua convicção de fé ele entende que precisa ser devolvido, que precisa ser depositado, o fiel faz na sua igreja local. A denominação, ela recebe aquilo que a igreja local, dentro do seu orçamento, separa para o sustento da denominação. Então, a fonte regular de recurso da denominação batista é os repasses que as convenções estaduais fazem, que por sua vez recebem da igreja local, ok? Como nós temos um grande sistema, um grande e abençoado sistema de missões nas nossas juntas, nós temos programas de adoção de projetos missionários, por exemplo, há milhares de crianças na Venezuela que hoje recebem alimento por meio da contribuição dos batistas, há as cristolândias espalhadas pelo Brasil que funcionam por causa da doação dos batistas, há o Vila Minha Pátria,
uma referência nacional para receber refugiados, sobretudo quando houve aquela crise no Afeganistão. Há, repito, mais de 2.500 missionários em 97 países, há mais de 1.000 missionários espalhados entre a nação brasileira, entre os irmãos indígenas, entre os irmãos ribeirinhos na Amazônia, há o barco missionário, há a carreta missionária com consultório odontológico. Toda essa estrutura ela é mantida com esse recurso e que os fiéis, que por livre e espontânea vontade e por sua liberalidade, contribuem com as nossas juntas missionárias. Então, hoje eu assumo uma convenção cujo sistema, no que diz respeito a dinheiro, que é um tema tão sensível, sobretudo na retórica pública evangélica, eu recebo uma convenção absolutamente, do meu ponto de vista, organizada. Nós temos Conselho Fiscal, nós temos Comissão de Finanças, nós temos auditoria externa, nós temos, assim, uma transparência muito significativa que faz da nossa denominação uma denominação que tem sido, ao longo da história, respeitada pelo povo brasileiro. Certo. Antes de nós encerrarmos o nosso bate-papo aqui, pastor, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a nova geração da Igreja Batista no sentido de mídia social, Boa. né? O senhor está entrando também numa geração onde a inteligência artificial está aí, as redes sociais estão aí, uns usando de forma positiva, outros de forma negativa, mas não tem como fugir mais dela. Então, assim, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre os seus planos aí à frente da convenção com relação às novas tecnologias. Excelente pergunta. Olha, hoje as redes sociais, hoje a internet, em que pese muitos malefícios, veja-se aí bet, jogo de azar e etc., tem muitos benefícios. A internet passou a ser um campo missionário. Antigamente nós comprávamos um folheto e distribuímos na rua. É verdade. E continuamos fazendo porque os folhetos são muito importantes. Sim. Mas hoje, além do folheto, você tem uma postagem, você tem um Reels, você tem um vídeo, você tem uma mensagem de esperança para esse grande campo missionário. Antigamente, um pastor dirigia um sermão no púlpito e esse sermão era para o seu auditório. Hoje o sermão é para o auditório, é para o YouTube, é por corte da rede social, em algumas realidades para uma emissora de TV e para rádio. Então, o alcance da voz com o avanço da tecnologia é uma bênção para nós. Como boa parte das situações da vida tem lado contrário e lado positivo, para mim, ao meu ver, o lado positivo da rede social, do avanço tecnológico, é que mais pessoas podem ouvir a mensagem do Evangelho. Eu estou aqui com você, tratando de uma entrevista, nós temos aqui vários aparelhos modernos de filmagem, um estúdio muito bem programado e só Deus sabe onde isso aqui vai chegar. Verdade. Então, para nós, é uma bênção. A nossa denominação está atenta nisso, a nossa denominação está investindo nisso e a nossa denominação reconhece isso como um avanço. Ótimo. Pastor, terminando agora o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse que quando chegar ao final da sua gestão, como é que o senhor gostaria de ser lembrado? É uma boa pergunta. Eu aprendi com o pastor Doronésio Pedro de Andrade, hoje pastor da Primeira Igreja Batista em Vitória, meu pastor, o pastor que me batizou, que realizou meu casamento, que pregou na minha ordenação pastoral. Ele dizia o seguinte, diz ainda, todo mundo tem história, mas nem todo mundo faz história. E Deus nos chamou para fazer história. De forma alguma eu tenho a pretensão, em erguendo uma bandeira jovem, de inventar a roda. A Convenção Batista Brasileira tem 118 anos de história, os batistas chegaram no Brasil há mais de 150 anos. Eu quero deixar na história uma contribuição. Se eu for lembrado como alguém que valorizou a palavra de Deus e que conseguiu manter o povo em unidade, eu vou ficar muito feliz. Tá certo. Agora deixa aí sua mensagem, não só para os batistas, mas para os irmãos, as milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. Agradecendo a você, Cristiana, ao Mário, a toda a equipe da Revista Comunhão, que é uma parceira, que é um farol para nós, tendo feito essa gratidão, eu quero me dirigir a você com as palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança te encha de toda alegria e de toda paz por sua confiança nele,
para que você transborde de esperança no poder do Espírito Santo. A minha palavra para você é uma palavra de esperança, uma palavra de encorajamento, uma palavra de que existem dias de vale de sombra e de morte, mas também existem pastos verdejantes e águas tranquilas para onde o Supremo Pastor pode conduzir aqueles que nele confiam. Que ele te abençoe. Ok, muito obrigado, pastor, pela sua presença aqui. É uma honra. Nós conversamos com o pastor Rafael Abdala, o novo presidente da Convenção Batista Brasileira. E aí, o que você achou dessa entrevista? Então você já sabe o que eu vou te pedir para você clicar, curtir, comentar, compartilhar, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por esta mensagem. Até o próximo Comunhão Entrevista.